Queridos, abra sua Bíblia, Mateus 28, texto conhecidíssimo da gente. É a última semana que eu falo sobre discipulado, às terças-feiras. E eu quero ler esse versículo que fala sobre a grande comissão. Eu quero ler o verso 18 até o 20. E talvez se fosse o caso, né, seria o caso de você falar, pastor, não precisa nem abrir a Bíblia, a gente vai falar decorado, né, memorizado esse texto. Mas é o texto que Jesus ele fala com os discípulos e envia os discípulos. O texto sagrado diz assim, está aparecendo aí na tela, né? E você que já abriu a Bíblia, a minha versão é a Nova Versão Internacional, que diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E a nossa tradução mais tradicional, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu coloquei como tema para a gente conversar um pouquinho hoje, queridos, o tema da pregação eu coloquei que é discípulos geram discípulos. Você pode repetir? Discípulos geram discípulos. Eu estava meditando para pregar, e aí eu fiz na minha cabeça um elo de ligação com as vezes que eu vou ministrar o ofício fúnebre. E ultimamente tem acontecido muitas vezes. A gente tem sepultado muitos queridos, né, parentes de amigos. E essa semana, esses meses atrás, essas semanas, na verdade, foram 3 vezes que aconteceu. Mas na maioria das vezes que eu estou num ambiente como esse, na maioria das vezes, não é sempre, eu gosto de falar do possível legado que aquele que se foi deixou para os que ficaram. E legado, a gente sempre fala de legado, e o legado, o que é o legado? O legado, e quando eu falo, não falo pensando na questão material, mas o legado ele pode ser material, que seria bens, seria dinheiro, seria obra ou obras. E o legado também ele pode ser imaterial, que na minha cabeça, quando eu estou ministrando, é o que o meu coração ele está sendo cheio, bombeado. Eu estou pensando nisso, do legado. Quando eu olho para os filhos, eu olho para uma esposa, para um esposo, e eu vejo, de repente, uma satisfação, uma alegria, no sentido de falar, cumprir minha missão, tem que estar doendo o coração, mas eu sei para onde que essa pessoa está indo. No fundo, é um misto de sentimento. Mas o legado, ele pode ser imaterial, que seria ensinamentos que a pessoa deixou, inspirações que a pessoa deixou, memórias e valores. E por que isso veio na minha mente? Porque a gente está aqui diante de uma cena de alguém que morreu. Esse texto aqui que a gente leu, de Mateus 28, ele nos coloca que o texto, né, nas Bíblias, a maioria das Bíblias, aqui na minha Bíblia, por exemplo, tem o título, eu acho que a sua é igual, a grande o quê? A grande comissão. E esse texto que nos coloca diante da grande comissão, ele nos coloca também diante do Cristo ressuscitado. Nós estamos diante de um Cristo ressuscitado. É um Cristo que eles conheciam, só que agora ele aparece como ressuscitado. Jesus, após ser morto na sexta-feira, e a partir do domingo, onde ele apareceu para algumas pessoas, e entre essas pessoas, o texto aqui de Mateus 28 vai nos dizer que ele apareceu primeiro para Maria Madalena e a outra Maria, quando elas foram no sepulcro, provando que ele havia ressuscitado. E eu vou ler o texto aqui, do versículo 28, do 1 ao 10, que diz assim, que depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Agora ele vai dizer, ele não está aqui.
Ele ressuscitou como tinha dito. Ou seja, então tudo que Jesus falou para os discípulos, para todos que abriam o coração e os ouvidos para ouvir, tinha acontecido. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, misto de sentimentos, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenha medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá eles me verão. Só que aí no versículo 16 e 17, o texto diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia. Agora ele vai aparecer para os 11 discípulos. Ele apareceu para as mulheres, a história você conhece, as mulheres foram relatar, eles não acreditaram, ficaram cheios de dúvidas no coração, só que agora ele aparece para os discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galileia, porque eles acreditaram, não acreditando, mas vamos lá, vai que o negócio funciona, mandou a gente ir para a Galileia, vamos para lá. E eles foram, o monte que Jesus lhes indicara, e quando o viram, o adoraram. Mas o que está escrito no final do texto? Mas alguns duvidaram. É interessante que esse texto ele nos coloca diante desse misto de sentimentos, de crer e de não crer, de ir para o lugar que disseram que ele estaria, mas chegar lá e ele aparecer e falar: poxa, estou duvidando. É muito interessante esse sentimento. Agora, voltando para a nossa conversa, Jesus ele não deixou a esses discípulos. Jesus ele tinha partido, Jesus ele estava nos finais dos dias, aliás, o último dia talvez, que ele vai agora ser assunto ao céu, como diz o livro de Atos. Só que Jesus então ele não deixa para os discípulos um monumento. Eu estava falando quando eu vou no velório e eu falo do legado. Jesus não deixa para eles um monumento, Jesus não deixa para eles um templo, e Jesus não deixa para eles nem mesmo uma instituição. Jesus não deixa isso para eles. Mas Jesus deixa para eles o quê? Uma missão. Jesus encaminha para eles não é um bem. Porque Jesus ele era pobre, gente. Acreditem que eu estou falando para vocês. Jesus ele era pobre, como o ser humano. Só que ele deixa o quê? Ele deixa e delega a eles uma missão. E aí quando eu estudava, eu me lembrei de uma vez que o pastor Ivaldo, ele me contou, eu não lembro se ele contou para a igreja, mas para mim eu tenho certeza que ele me contou, quando o pastor Bispo, ele ficou internado lá no Santa Helena, no hospital em Santo André, muitos dias. E a gente até pensou que talvez, né, Antônio, ele fosse partir. E o próprio pastor Bispo pensou que iria partir. E aí ele chamou o pastor Ivaldo e disse assim para o pastor Ivaldo e começou a passar instruções para ele. E eu me lembro que ele dizia que ele só falava sim senhor, sim senhor, sim senhor, porque ele achava que ele ia partir. E eu penso que é isso que está acontecendo com Jesus. Jesus já partiu, ressuscitou e vai partir de novo. Jesus morre, ele ressuscita e agora ele vai para os céus e não vai mais estar em vida, com um corpo físico para que as pessoas vejam. E Jesus, eu penso que aconteceu a mesma coisa. Jesus dá uma instrução para eles, de ir pregar a toda criatura, a todas as nações, para fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus ele dá essa instrução e Jesus deixa muito claro para eles que se existia algo que ardia no coração de Jesus, como vida, como ser humano que ele foi, agora ele não é mais um ser humano, agora ele morre, ele ressuscita, mas ele não tem mais aquele corpo físico, mas ainda assim ele aparece, ele dá uma instrução e deixa claro que se existia algo que ardia no coração de Jesus, era que eles soubessem do desejo que ele tinha que toda a humanidade fosse salva, que todos pudessem ter um encontro com Jesus. E eu queria compartilhar com vocês também 3 lições para hoje, sobre essa questão do discípulo gera discípulo. E a primeira lição, que já apareceu para você aí, é que nós não somos chamados apenas para seguir Jesus, mas nós somos também chamados para levar outros a segui-lo.
Você é chamado, eu fui chamado para conduzir outros até Cristo. Eu sei que a gente confunde muito isso na nossa cabeça, a gente acha que é religião, as pessoas que você vai pregar, eu pregar o Evangelho, eu também preguei isso aqui esses dias, acham assim, não, eu não vou mudar de religião, mas a única preocupação que não deveria existir em nenhum dos dois lados, era pensar em religião. Porque quando você gera Jesus, o Espírito gera Jesus na vida de alguém pela pregação do Evangelho, Ele que vai encaminhar, não é você que tem que encaminhar, mas a gente tem sempre essa preocupação. Eu me lembro que quando eu me converti, o meu tio Adésio, o pai de Jean, que toca bateria, ele hoje é um pastor, mas eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava lá no Escadão, para quem conhece o Baita Neves, que a gente chamava Escadão, que agora eu passo lá, eu acho que é uma escadinha, né, porque não era tão grande como eu imaginava ser. E eu estava falando para ele, pastor Davi de Jesus, ele me interrompeu e ele disse assim para mim, para. Como ele era tio, eu parei. E ele disse assim para mim, gente, se um dia, eu não esqueço disso, eu não sei se ele lembra, mas eu lembro. Não com mágoa, eu lembro como algo vitorioso, né? Que Deus faz as coisas. Se um dia eu for crente, que antigamente não era cristão, era crente que as pessoas falavam da gente. Se um dia eu for crente, eu vou ser crente da igreja da minha mãe, não da tua. Ele disse isso para mim. Porque as pessoas carregam isso, né? Então, o que eu preciso me preocupar como cristão, por mais que choque você, talvez, alguns fiquem chocados com o que eu estou falando, você tem que ser um instrumento e pedir para Deus para que você seja um instrumento para gerar Cristo na vida das outras pessoas. Porque aí é com Ele que vai encaminhar tudo do jeito dele e da maneira dele. Porque essa é a essência do Evangelho de Jesus ensinado por nós. Jesus nos ensinou esse Evangelho, a essência do Evangelho de Jesus é essa. Ou seja, um discípulo, ser discípulo é ser um multiplicador espiritual. Eu vou multiplicar a espiritualidade, a minha espiritualidade vai se multiplicar, vai gerar vida em outra vida. Essa é a essência do Evangelho de Jesus. O Evangelho é isso, o Evangelho, agora entenda o Evangelho como boa nova. A boa nova, ou o Evangelho, é assim, ele salva alguém, para que esse alguém vai ser um instrumento para ele salvar outra pessoa. Esse que é o Evangelho. E aí eu estava lembrando que um dia eu li uma coisa bem interessante, bem legal, a respeito de uma comparação que fizeram com o discipulado. E, gente, agora me deu um branco aqui. O discipulado, estou ficando velho, hein? Espera aí que vai vir. Espera aí. O discipulado com a corrida, aquela que não é uma corrida, por isso que eu fiquei aqui meio perdido. Aquela que o pessoal vai com a tocha, que vai levar a tocha quando tem Olimpíada, né? E aí fizeram uma comparação com essa corrida onde você tem a tocha. E lá, quando eles vão chamar as pessoas, eles chamam pessoas famosas, atletas, ex-atletas, e cada um corre com aquela tocha olímpica, e ele vai passando para outra pessoa, ele corre por um tempo. E aí eu me lembro que eu achei muito interessante que o discipulado, essa pessoa fez essa comparação, dizendo que o discipulado de Jesus é como se fosse assim, é como aquela tocha, o discipulado, a chama do discipulado, a chama das boas novas, a chama do Evangelho não pode se apagar de jeito nenhum, mas ela deve seguir, continuar à frente através de mim e você. Cada um vai passando essa tocha. Eu achei muito interessante. E nesse texto aqui que eu li, Jesus ele declara, né, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele faz essa declaração, eu recebi, toda a autoridade foi dada a mim. Só que depois de fazer essa declaração, aí ele compartilha, ou ele agora dá um mandamento, ele dá uma missão para os discípulos. E essa palavra que Jesus usa como autoridade no texto, eu aprendi que é exousia, que significa um poder delegado e um direito legítimo para governar. Olha que interessante. Jesus está dando autoridade, ele tem essa autoridade, ele está repassando. Vai e faça discípulo, estou dando autoridade a vocês. É um poder delegado e um direito legítimo para governar. E ele dá isso, ele tinha esse direito e está passando para a gente, vá e faça discípulo de Jesus. E quando Jesus ele chama os discípulos, quando ele nomeou os discípulos, quando ele envia os discípulos, eu também já aprendi que Jesus não fez isso baseado em emoções, no lado emocional, não. Jesus ele fez isso conforme a autoridade que ele recebeu do Pai. Portanto, para mim fica evidente uma coisa. Eu não sei para você, mas quando eu leio o Evangelho e vejo essa passagem tão conhecida,
eu fico pensando que é evidente que quando um discípulo vai gerar outro discípulo, ele precisa reconhecer uma coisa em primeiro lugar. Para um discípulo gerar outro discípulo de Cristo Jesus, ele precisa reconhecer a autoridade de Jesus sobre ele e na vida dele. Tem que ter essa autoridade, você tem que saber, eu tenho sobre mim, repousa sobre mim a autoridade de Deus. Ele é autoridade sobre mim, mas é Ele que está sobre mim, me capacitando, Ele está me influenciando. Ou seja, então eu preciso proclamar o senhorio de Cristo. Eu só consigo levar alguém até Jesus e completar essa obra de conduzir alguém até Jesus, quando de verdade eu proclamo o senhorio de Jesus na minha vida. E esse senhorio tem que ser sobre tudo, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas agendas, sobre tudo, sobre minha vida, sobre tudo. Então essa é a primeira coisa que você tem que saber. Uma outra lição que eu quero compartilhar com vocês, que você precisa ter na mente, que o alvo da missão que você recebeu de Jesus. Qual é o alvo da missão que você recebeu de Jesus? Qual é o alvo da missão? Isso você precisa ter na sua cabeça, definido isso na sua cabeça. E o alvo da missão, pelo menos o que a gente lê no texto aqui, é que Jesus falou assim, vá, ou vão, aqui na tradução da Nova Versão Internacional, e façam o quê? Discípulos da onde? Em que lugar, por exemplo? De todas as nações. E nações aqui, quando você fala isso, nações, o texto aqui quando a gente aprende nações, o que é nações? Nações vem da palavra etnos, ou algumas pessoas falam ethos, que da onde deriva a palavra etnia. Então, ou seja, o chamado ele é o quê? Universal, sem fronteiras raciais, culturais ou sociais. É um chamado universal. Eu tenho que pregar para todo mundo. Ninguém está fora. Ninguém está fora. O chamado de Jesus não exclui ninguém e não exclui nenhum lugar. Olha que interessante. Nós que ficamos selecionando, mas o chamado de Jesus, a grande comissão de Jesus, não exclui ninguém em nenhum lugar. O chamado de Jesus não é um evento separado, um evento particular, de forma alguma, não é assim. O chamado de Jesus para fazer o discipulado, o ID, não é um evento isolado. Bota isso na sua cabeça, o ID não é um evento isolado, o ID é um estilo de vida. É um estilo de vida. Ou seja, você fala assim, Senhor, na hora que aparecer a oportunidade, eu vou usar a palavra de Paulo. Vou falar, tempo é fora de tempo. O ID é um estilo de vida. Jesus, ele não disse assim, se vocês forem. Ele disse assim, enquanto forem. Que eu já aprendi, já passei para vocês, que o discipulado, a palavra id, quando fala id, é indo pelo caminho. Então, ou seja, enquanto vocês forem. Ou seja, em casa, na rua, em todo lugar, você deve falar do Evangelho de Jesus. Em todo canto que você tiver, você pode anunciar o Evangelho de Jesus. Não existe um lugar que você não possa falar. Agora, o que você precisa saber? Né? O discipulado, e talvez você possa ter um pouco de confusão no que eu estou falando, mas eu estou tentando mostrar para você. Porque eu me lembro que a gente estava na célula do Mateus, um dia, Mateus, e alguém, eu não vou lembrar quem, falou assim, e foi uma pregação que eu fiz, e a pessoa falou, não, mas Jesus mandou a gente fazer discípulo, porque foi aquela pregação que eu falava que cada um tem o todo. Eu falei, pois é, mas, tá bom, você está certo, mas só se torna discípulo se eu ganhar alguém para Jesus. Porque, não, Jesus não chamou a gente para ganhar almas, Jesus chamou a gente para fazer discípulo. Está errado esse pensamento. Porque não dá para você anular uma coisa da outra. Não tem como. Não é a mesma coisa se você querer separar o Cássio Reis do espírito, da alma e do corpo. Não dá, não tem como. Só quando eu morrer. Fora isso não tem jeito. O meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Então, na verdade, talvez você possa falar, poxa, eu me perdi um pouquinho. Mas quando eu falo discipulado, eu estou dizendo, no ID de Jesus, de fazer discípulo. Para fazer discípulo, você precisa ganhar a alma para Jesus. E o discipulado pode começar com a pessoa ao lado.
Pode ser alguém que convive com você, no teu trabalho, na tua casa, um parente teu. Começa assim, o discipulado, ele começa dessa forma, né? Dessa maneira. Só que eu preciso entender uma coisa, eu não posso me esquecer. O discipulado de Jesus e o ID de Jesus não é simplesmente uma transmissão de doutrinas. Porque eu não sei você, mas eu me lembro que quando eu me converti, no ano de 82, a Quadrangular tinha 31 anos no Brasil, e o nome da Quadrangular, eles usavam um nome fantasia, que é a Cruzada. E a minha mãe falava que ela era da Cruzada. Que igreja que a senhora é, mãe? Eu sou da Cruzada. E muitos não conheciam a Quadrangular. Hoje não, hoje o pessoal conhece. Mas eu me lembro que eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim para mim, Quadrangular não tem doutrina. No sentido pejorativo, no sentido negativo. Por quê? Porque eles achavam que doutrina, na cabeça deles, não faz isso. Mulher não pode cortar o cabelo. Mulher não pode passar a unha. O homem só pode vir na igreja de paletó. Não pode deixar de usar gravata. E agora, eu lembrei de uma história que eu já contei há muitos anos atrás. Eu já volto para cá. De um irmão que foi pregar na igreja e ele foi sem gravata. Dizem que é verdade, tá? Me contaram, me juraram que é verdade. O irmão foi pregar e quando ele chegou lá, o irmão que convidou ele falou, olha, me perdoa, irmão, o nosso pastor viu que você está sem gravata, você não vai poder pregar, tal, né? Você tem que estar de paletó e gravata, né? Aliás, ele estava sem paletó, tal. Tá bom, eu volto outro dia. E ele foi muito audacioso, se essa é uma história verdadeira, né? Se não é só uma ilustração. E ele voltou depois, ele foi lá convidar de novo. E quando ele foi pregar, ele fez assim, ó. Gente, deixa eu tirar isso aqui, que eu não me dou muito bem com isso. E deixa eu tirar isso aqui também. E tirou. E fazia assim. Fala paletó. Fala gravata. Fala paletó. E aí o paletó e a gravata, logicamente, não falaram, né? E aí ele disse, está vendo, irmãos? Quem fala sou eu, não é isso aqui. O Espírito vai usar a mim, né? Mas eu sou do tempo que as pessoas falavam de doutrina pensando em costumes, né? Costume disso, costume daquilo. Agora, o ID de Jesus, ele não é para você pensar numa transmissão apenas de doutrinas, não. Mas o ID de Jesus, o que Jesus está ensinando para a gente aqui nesse texto tão conhecido como a Grande Comissão, é você conviver com pessoas e gerar Cristo nessas pessoas. É isso que Jesus está falando do ID. E tem uma frase que ela foi atribuída, né, a Francisco de Assis, que ele fala assim, evangelize o mundo todo, e se necessário você faz o quê? Use as palavras. Porque às vezes o que a gente faz grita muito alto diante da nossa fala, grita muito mais alto. Deixa a pessoa surda a minha atitude do que a minha voz. Então isso é muito preocupante. Agora o que Deus espera da gente, quando eu cito essa frase que disseram que foi Francisco de Assis que falou, eu acredito que ela, e naquele texto que eu falei para vocês, Roberto, que eu tinha esquecido, eu acredito que a melhor explicação dessa frase para a gente aqui, para a gente entender, é o que está escrito em Gálatas 4, no capítulo 4, versículo 19, quando Paulo, apóstolo, ele fala assim, ó, meus filhos, novamente, olha que Paulo fala, meus filhos, novamente, estou o quê? Sofrendo dores de parto por sua causa. O que é dor de parto? Dor de parto indica o quê? Que vai nascer alguém, não é isso? Tudo bem que o pastor fala que vocês são agraciadas, porque... Não, ele fala, não fala que vocês são agraciadas de gerar, mas queria ver se vocês fizessem barba todo dia. É o que ele fala, né? Ele brinca, né? Mas assim, ele diz assim, ó, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Olha o que ele vai dizer, até que Cristo seja formado em vocês. Eu penso que é exatamente isso que eu tenho que carregar no meu coração. Gerar Cristo naquela pessoa. Gerar Jesus naquela pessoa. Com o meu testemunho, com a minha fala, com a minha posição, o jeito que eu vou falar, é isso que eu penso. E aí eu vou para a última lição, tá bom? E a última lição é que eu preciso crer que é Jesus quem sustenta a missão. É interessante que Jesus, ele prometeu que eu e você, ele não nos deixaria sozinhos.
né? Quando ele fala, ide, façam discípulo de todas as nações, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu dei uma missão para vocês, mas eu não vou deixá-los sozinhos. Eu vou estar com vocês. Aí parece um pouquinho daquele cara, para a gente, não é assim, lógico que não é, mas dá a impressão para alguns que Deus é um Deus centralizador, né? Eu deixo, eu largo, mas não solto, né? Não, mas não é isso, e você vai entender o que eu estou falando. Não é isso. Ele falou assim, ó, eu vou mandar vocês para lá, mas eu vou estar com vocês. Por quê? Porque Jesus, ele não prometeu, e ele sabia que não era, que ele não prometeu facilidade para que um discípulo de Jesus pregasse ao mundo o evangelho dele, as boas novas, ele não prometeu facilidade, porque se existe alguma coisa que pregar o evangelho e anunciar o reino de Deus de verdade, o que existe? Não existe facilidade, não existe, porque o mundo está lutando, existe uma guerra, Jesus não disse isso. Agora, ele disse o seguinte, ó, eu vou estar com vocês. O que é lindo, o que é maravilhoso é que Jesus, ele não falou, ele poderia ter dito assim, pastor Davi, eu vou mandar um anjo com vocês. Vou mandar o anjo Gabriel. Eu vou mandar algum arcanjo. Eu não sei muito a hierarquia dos anjos, preciso estudar mais. Eu não sei quem é quem deles na composição dos anjos, arcanjos, serafins, querubins. Mas eu poderia mandar um deles, não. Mas Jesus não falou assim, eu vou mandar um anjo, não. Eu vou com vocês. Eu vou estar com vocês para que vocês possam pregar esse evangelho. Essa que é a alegria, isso que é muito bacana. Ou seja, eu vou estar com vocês, ajudando vocês, encorajando vocês, fortalecendo vocês, animando vocês, eu vou estar com vocês. E aí, por que eu digo para você que não é centralização? Agora que eu te falo, ele não é centralizador. Porque a única maneira da gente conseguir ganhar alma para Jesus e cumprir o ID de Jesus, é Ele estando com a gente. Porque é Ele que te capacita. Porque se Ele largar a gente fala, não, deixa comigo que eu faço. Vai dar errado. Não vai dar certo. E aí, partindo para o final, do mesmo jeito, eu estava lembrando, estudando, eu pensei assim, do mesmo jeito que Deus, ele levantou a moral do Josué, porque quando Moisés morreu, era Josué que tinha que ficar com a missão agora de conduzir o povo para Canaã. Só que Josué tinha o quê? Medo. Quando Deus fala para Josué, não tenha medo, se esforce, né? Com certeza, Deus olhou no coração dele e falou, cara, o cara está meio com medo mesmo, né? Eu me lembro quando o pastor Bispo, a gente multiplicou a igreja por 9 dias, e a gente revezava, alguns meses eu ficava no Ferrazópolis, e ele ficava aqui, depois eu ficava aqui, ele ficava lá, e eu me lembro da primeira vez que ele veio para cá. Aliás, né, eu fiquei aqui sozinho, junto com o pastor Ivaldo, na época a gente era tudo garoto, e eu me lembro que eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, e se agora manifestar um demônio aqui, como é que eu faço? E agora, pastora Lu? O bispo não está aqui comigo, pastor bispo, e agora? O que vai acontecer? E pior que teve, né, pastora Rita? Depois teve tanta gente que foi lá endemoniada, né, para a gente expulsar demônio, né? Mas assim, é uma insegurança que ela é compreensível. E eu penso que do mesmo jeito que Deus, ele animou Josué, Jesus, ele está animando os discípulos. Ele está animando os discípulos dizendo assim, olha, se esforcem, né? Não tenham medo, eu vou estar com vocês, eu vou estar junto de vocês. Vocês não vão estar fazendo essa obra sozinhos, vocês não podem fazer sozinhos. A obra de Deus não se constrói com sabedoria humana, com intelecto humano, não se constrói. A sabedoria humana e o intelecto humano, Deus vai usar aquele que for humilde para usar, e ele vai ser alguém fora da curva, talvez, quando ele se submeter ao comando e à presença de Deus. Mas, se ele achar que é ele que faz, eu me lembro que conversando com um irmão aqui esses dias, uns meses atrás, ele disse assim, pastor, sabe qual é o problema naquela pessoa? Que me preocupou. Eu falei, o que te preocupou, irmão? Ele falou, tudo que eu falo para ele, ele fala, não, deixa que eu faço. Novo convertido, não, deixa na minha mão que eu faço. E ele falou, não, ele não está preparado para fazer. E isso é preocupante também, porque você pode ter o medo, que o medo não é bom, mas você também pode ser autoconfiante demais. E a gente tem que ter uma coisa que a gente aprende com Jesus, é humildade, para reconhecer, eu preciso aprender. E ainda mais quando a gente precisa aprender de quem? De Jesus. E eu termino a minha fala dizendo assim que Jesus, ele não espera do seu discípulo, de nós, discípulos dele,
que a gente só aumente o número de pessoas para a nossa igreja. Que o número só cresça, não. Jesus, ele espera de um discípulo que esse discípulo, ele gere o quê? Outro discípulo. Porque quando a gente gera um discípulo, irmão, esse discípulo ele não se afasta do reino de Deus. Olha, eu vou arriscar falar uma coisa aqui de verdade. Talvez eu vou tomar aí, né, umas broncas de alguém. Mas eu vou dizer o seguinte, quando alguém não se firma, eu tenho às vezes algumas crises de fé. Por que esse cara não vai? Porque ele não é discípulo. Porque ele não se tornou um discípulo. Porque ele tem uma relação com Deus e pede, ganha, de dá, me dá, eu quero, me dá isso, me dá aquilo. Agora, quando ele é discípulo de Jesus, ele entendeu que ele é um discípulo de Jesus, ele vai, ele marcha, porque ele sabe que ele não está sozinho. Jesus está ao lado dele. E Jesus, ele apostou isso, com certeza, no curto ministério de 3 anos, mas um explosivo ministério, ele apostou a vida dele no projeto que chama-se discipulado. Jesus apostou nisso, pegou 12 caras todos malucões, um tirou a vida, um negou, e quando negou ficou desacreditado, não queria mais saber de nada, ele teve que mandar recados para ele, teve que encontrar com ele. Preguei aqui uma vez, um domingo aqui, recriou o cenário da chamada de Pedro, lá no mar da Galileia, recriou aquele cenário, deu uma outra oportunidade para ele, perguntou: Pedro, você me ama, eu te amo. Pedro, você me ama, eu te amo. 3 vezes ele negou: Pedro, você me ama, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E aí ele cria, ele traz para ele de novo, e Pedro se tornou o homem que Pedro se tornou. Portanto, gente, Jesus apostou nisso, isso é verdade, isso dá certo. Agora, e tanto dá certo que Paulo, no texto que eu li de Gálatas 4, versículo 19, quando ele fala que ele sofria dores de parto até ver Cristo Jesus gerado nas pessoas, mostra que Paulo, ele entendeu e que ele acreditou nisso. Porque ele fala do sofrimento, do intenso sofrimento dele, de gerar Jesus para aquelas pessoas que ele encontrava na caminhada dele, junto dele, no encontro dele que Deus providenciava, permitia. Ele queria que Jesus fosse gerado na vida deles. Ele chorava, ele buscava, ele sentia como se fosse dores de parto, né? Ele dizia isso. Agora, a minha oração é que a gente, eu e você, a gente aprenda a não se distrair tanto. A minha oração é que a gente não se distraia com aquilo que rouba de nós a atenção daquilo que eu e você precisamos ter como atenção, como amor e como dedicação, que a gente não se distraia, porque por incrível que pareça, a gente se distrai muito, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando fazendo a obra de Deus, a gente se distrai. E aí você fala: por que você está falando isso, pastor? É para atingir alguém? Não, eu estou falando por mim. Eu me distraio muitas vezes, e eu acredito que muitos de nós nos distraímos. A minha oração é que a gente dê valor, dê tempo, e exerça valor e tempo e amor naquilo que de fato nós temos que exercer tempo, amor e valor. Que é, sabe o quê? Orar, e presta atenção nessa minha frase: orar e agir. Orar e agir, para que Cristo Jesus, ele seja gerado, ele seja formado na vida de alguém que Deus colocou diante de você, para que você anuncie para ele que existe um Deus que ama ele e que quer mudar a vida dele, e não só a vida dele, mas mudar a vida de todos que andam ao redor dele, para que ele se torne também um discípulo de Jesus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente volta para orar, né?